Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Edivaldo Araújo da MCZ Serviços Especializados e vamos para mais um Dicas MCZ. Produção, roda a vinheta aí. Galera, o Dicas MCZ hoje tá top de linha, tá? Hoje a gente vai abordar um tema super importante, diagnóstico. Para abordar esse tema, nada melhor do que fazer esse diagnóstico na prática. Então, ou seja, aqui eu estou com o equipamento da Elgin, é um HJ, um Eco Invert 2 de 9.000 BTUs. E o que é que está acontecendo aqui nesse equipamento? Esse equipamento ele tenta funcionar, mas não funciona. Não apresenta código de erro, por mais que fiquem ligados o tempo todo, não apresenta falha no display e não apresenta sequer nada. E aí, isso aí deixa uma incógnita na cabeça do instalador. Mas para isso a gente precisa imediatamente trabalhar e fazer diagnóstico por partes. E para nos auxiliar nessa demanda, nós aqui da MCZ utilizamos o checklist, que é esse checklist de inspeção e teste operacional, tá? Olha aqui, ó. Ele vai tentar partir, ó, mas não consegue, tá? O compressor tenta partir, tenta operar, tenta subir rampa, mas infelizmente não consegue. E ao mesmo tempo também, aqui no display não apresenta falha nenhuma. Como vocês podem ver, a máquina está em operação, né? Tá com temperatura aqui para 16 graus, porém ele tenta funcionar, tenta partir, mas não consegue. E aí, será que o defeito está no compressor? Será que o defeito está na placa? Será que o defeito está no sensor de temperatura? Será que o defeito está no moto ventilador? Enfim, isso aí a gente vai ver aqui na prática como fazer esse diagnóstico no passo a passo, beleza? Bom, mas antes para a gente ir para a prática, se você não é inscrito ainda em nosso canal, por gentileza, inscreva-se. Sua participação, né, ou a sua inscrição para a gente é super importante, tá? Se esse diagnóstico aqui vai te ajudar também, por gentileza, comenta o vídeo, pois o seu comentário é super importante para a gente aqui da MCZ, beleza? Mas vamos deixar de lero-lero e vamos com mão na massa. Galera, e para a gente iniciar esse diagnóstico, tá? Eu vou utilizar esse alicate amperímetro, uma ferramenta muito boa, tá? Mas aí, como eu falei para vocês, a gente vai iniciar por partes, né? A máquina está energizada, lembrando, tá? Não execute esse diagnóstico se você não tem conhecimento, tá? Lembrando, tudo que vai ser mostrado aqui, se for executar, tem que ser executado por um profissional que conhece os parâmetros, beleza? Como eu mostrei para vocês, ó, a máquina ela tenta partir, mas ela não consegue, tá? E para a gente iniciar, a gente vai fazer o checklist. Vamos iniciar com o checklist. Bom, primeiramente eu tenho aqui, ó, a unidade interna, tá? Se eu sei que o meu defeito, eu devo constatar ele aqui na unidade externa, eu posso já também verificar aqui a unidade externa. Porém, é o seguinte, vale lembrar para ver se a placa da evaporadora está modulando com a placa da externa. Então, para fazer isso aqui, ó, a gente vai fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Tá vendo que ela tá dando essa oscilada? Isso, pessoal, tá me dizendo aqui que tá havendo comunicação dessa placa com essa outra aqui, ó. Mesma coisa, ó. Olha lá, ó. Beleza? Mas, Edivaldo, não aparece falha, não aparece código de erro. E aí, o que é que eu faço? Gente,
é um equipamento com tecnologia inverter, tá? Então, a gente tem, é uma inspeção um pouco delicada, então, correria aqui não é o ideal. O ideal é que você teste componentes por componente quando não há um informativo no display mostrando o tipo de falha, tá? E para a gente começar, a gente vai começar pela unidade condensadora. Por que eu não vou começar pela unidade evaporadora? Porque pela unidade evaporadora eu estou vendo ali que os parâmetros estão ok, certo? O meu defeito consta aqui na unidade condensadora, tá? Então a gente vai testar componentes por componentes, tá? Entrada e saída de tensão de placa, certo? Apesar que, verificando aqui visualmente, a gente verifica que a placa ela está em condições perfeitas, tá? Então eu não tenho nenhuma avaria aqui nessa placa, beleza? Então a gente vai começar aqui com o checklist. E o checklist ele já vem aqui com a primeira, ó, foca aqui por gentileza. Já vem aqui com a primeira informativa, ó. Placa da unidade externa, beleza? Então, ó, mais uma vez, ó, ela tenta partir, ó. E não consegue. O compressor ele tenta rampar, ele tenta entrar, mas infelizmente ele não consegue segurar a partida, né? Ele não consegue segurar aí o fluxo de operação, beleza? Então, verificando aqui, eu já vou dar ok aqui, ó, na minha placa externa, tá? Visualmente aqui eu tô vendo que a placa ela tá em perfeitas condições, tranquilo? Então, ok. Vamos lá, sensor de ambiente. Pessoal, como é que eu faço para testar esse sensor aqui de ambiente? Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que a gente faz esse tipo de teste, tranquilo? Então a gente vai iniciar realizando as medições dos sensores de temperatura da unidade externa. E aí eu pergunto para os senhores, né? Como é que eu vou fazer esse tipo de medição? Onde é que eu encontro a tabela de referência de resistências dos sensores? Pessoal, a Elgin ela tem um aplicativo chamado Elgin Pro, tá? E nesse aplicativo você consegue consultar os valores de resistência dos sensores. Exemplo, ó, vou mostrar isso aqui na prática para vocês, ó. Vou pegar aqui, ó, Elgin Pro, beleza? Abrir aqui, ó, o app, vem aqui, ó, resistência de sensores. Olha aqui, ó, boletim técnico de resistência de sensores, ó. Eu vou abrir ele, ó. Vou buscar o modelo. Qual é o modelo? Esse modelo aqui é o HJ, tá aqui, ó. Foca aqui, câmera, por gentileza, ó. Ó o modelo aqui, ó. HJ, tranquilo? E aí, eu venho para a parte aqui do aplicativo, ó. HJ, tá aqui, ó. HJ. Bom, aqui eu tenho essas 3 tabelas, tá? Essas 3 tabelas aqui é a minha base desses sensores aqui, ó. São 3 sensores que tem aqui, então 3 tabelas, 3 sensores, tá? Eu tenho o sensor do cabeçote, certo? Do compressor. É aquele sensor ali, ó. Olha ele ali. Beleza? Temos aqui, ó, o sensor de tubulação, tá? De serpentina. É esse cara preto aqui, ó. Beleza? E temos o sensor ambiente, que é esse que tá aqui com essa proteção. Beleza? Então a gente vai bater a resistência, lembrando que para você ter o parâmetro correto, para você ter uma leitura boa desses sensores, você precisa ter essa tabela, tá? Então a gente vai medir aqui o sensor de descarga do compressor, tá? Vai ser esse cara aqui, ó. Beleza? Ele tá me dizendo que aqui as temperaturas, tá? As temperaturas dos sensores, beleza? Cada temperatura dessa tem um valor de resistência. Vale muito lembrar que eu vou utilizar aqui, ó, esse termômetro. Então ele está me informando aqui, ó, que está com 31 graus, beleza? Porém, o meu alicate amperímetro, ele consegue também me dar esse parâmetro de temperatura, tá? Tá vendo aqui, ó, 31.
Então vamos lá. Ele está me dizendo aqui também que em 30 graus, certo? Ele vai me dar aqui, ó, 39,38 é a mínima, a média 40,27 e a máxima 41,17. Vamos ver se tá batendo mesmo essas resistências. Então, coloquei o meu multímetro aqui em escala de resistência ômega. Então vamos lá, vamos bater lá a primeira resistência. Eu vou colocar aqui para vocês verificarem melhor, né? Ok, beleza, positivo. Pessoal, tá dando 39,57. O que é que tá pedindo aqui na tabela? Deixa eu liberar aqui. Ó, 39,38, certo? Então, eu tenho uma mínima dessa resistência, tá? Do valor dessa resistência. Então, mais uma vez, ó, 39,5,56, ó. Aí, ó, 39,5. Então, esse sensor aqui, ele tá em perfeitas condições, tá? A resistência dele. Agora, vamos para o outro sensor. Esse sensor aqui vai ser o sensor de tubo de serpentina, tá? Aqui, ó, me deu 15,3, tá? Vamos ver na tabela aqui o que é que ele tá pedindo. A uma temperatura de 30 graus. Ó, 15. Aqui, ó, deixa eu frisar aqui para vocês, ó. Ele tá me dizendo em uma temperatura de 30 graus que ele é, ó, 15,54. Beleza? Vamos testar mais uma vez. Ó, 15,4, 15,3. Então, o meu parâmetro aqui tá perfeito, tá? Aí, ó, 15,30. Beleza? Esse sensor de temperatura de serpentina tá perfeito. Agora vamos pro sensor de ambiente externo, tá? (11,34). Vamos ver na tabela? Na tabela, esse aqui tá me dando a 30 graus, ó, 11,66. Então, o meu kit de sensores, tá? Os 3 sensores aqui estão perfeitos, tá? Tá batendo a resistência conforme pede aqui a tabela de resistência do fabricante. Então, no meu checklist, eu vou colocar que os sensores estão perfeitos. Beleza? Vamos para o próximo passo. Galera, teste nos sensores ok. Tabela de resistência bateu certinho. Agora a gente vai fazer o teste de resistência de bombina nesse compressor DC inverter, tá? E para fazer isso é super simples, tá? Eu não vou medir diretamente nos bornes do cabeçote do compressor. Porém, eu vou utilizar o próprio cabo que faz a interligação entre a placa e o compressor. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter os valores de resistência, tá? Lembrando, multímetro em resistência ômega. Ó, vamos lá. Pega o passo a passo, tá? Vou selecionar uma ponteira como padrão. Então, ponteira vermelha, cabo vermelho. Tá ok? E aqui eu venho para a minha primeira medição. Ó, presta atenção aqui no display, ó. O valor dessa resistência aqui, ó, 3,6, certo? Tiro a minha ponteira preta, mas a vermelha permanece interligada e eu vou para o cabo azul. 3,6 também, tá? Então, essa bombina aqui tá perfeita. Tiro a minha ponteira vermelha, vou para o cabo preto. E a minha ponteira preta eu vou para o cabo azul.
tem que dar o mesmo valor de resistência. Aí, ó, 3.6. Pego o meu cabo preto, retorno para o vermelho. Mesma situação, ó, 3.6. Beleza? Então, a resistência desse compressor está perfeita, tá? Ah, quero fazer um teste para ver se ele está passando corrente para massa. É simples. Volto aqui, ó, o meu multímetro para a escala de, ó, continuidade. Beleza? Interligo e toco em qualquer canto da carcaça. Ó, não tenho nenhum bip sonoro, ou seja, ó. Ok, pessoal? Então, dessa forma aqui, esse compressor não está passando corrente para massa. Então, quer me dizer que a integridade desse componente aqui está em perfeitas condições. Aí, o que é que eu faço agora? Eu pego o meu checklist, que é o checklist onde eu estou fazendo o meu passo a passo todinho. Lembrando, diagnóstico inverter não é diagnóstico como se faz com convencional. Se você está passando por algum problema que esse aparelho ele não apresenta código nenhum no display, é um negócio oculto, mecânico e profissional, você tem que fazer isso aqui delicadamente em uma bancada e seguir o passo a passo. Lembrando, é importantíssimo você montar um checklist de componentes que você já fez os testes. Por exemplo, aqui, ó, a placa externa, ok. Sensor, ok. Sensor de descarga, ok. Sensor de serpentina, ok. Beleza. Compressor, ok. E aí a gente segue, ainda falta motoventilador, ainda falta verificar aqui, ó, a borneira da unidade externa. Essa borneira é isso aqui, galera, ó. Aos olhos nus você consegue fazer uma inspeção visual. Eu não tenho nenhum problema nessa borneira, tá? Se tá frouxo, tá solto, enfim. Isso você consegue fazer passo a passo, mas é importantíssimo você montar um checklist, senão você fica perdido. Certo? Cada componente nesse, uma evidência, ela é super importante no seu diagnóstico. Beleza? Vamos para o próximo passo. Galera, e agora o feedback final aqui referente ao defeito oculto, né? Que esse aparelho estava apresentando, não sinalizava no display. A gente testou a resistência dos compressores, testamos as resistências aqui dos sensores, né? Dos 3 sensores aqui da unidade condensadora. E agora a gente vai testar, né, e passar para vocês aqui o veredito final. E o meu defeito está no motoventilador da unidade externa. Edivaldo, como assim? As resistências desse cara aqui, infelizmente, não passou no teste. João, dá uma seguradinha aqui nesse multímetro aqui, por gentileza. Fica aqui nesse canto aqui, tá? Hoje eu tô com o apoio aqui de uma rapaziada. Ó. Pega aqui, câmera, foca aqui, por gentileza. Eu vou estar colocando aqui as ponteiras, a gente está em escala de resistência ômega. Ó, olha ali, ó, que ele está dando ali valores, ó, alternativo muito rápido, tá? Entre o azul e o amarelo. E agora eu vou deixar a ponteira no preto, né? E vou para o vermelho. Olhe que no vermelho ali, ó, eu não tenho nada, tá zerado, tá? Vou pegar a minha ponteira preta, colocar no vermelho junto com o amarelo. Olha lá que leitura maluca da poxa tá dando ali no display do multímetro, tá? Isso aqui tá me dando uma avaria gigantesca, tá? E agora eu tenho outro motoventilador aqui, ó, do mesmo fabricante, tá? Mesmo modelo, e a gente vai testar para ver se vai dar esse mesmo parâmetro. Ó, entre amarelo com vermelho. Olha lá, ó, deu redondinho, tá vendo? 8.4. Ó, 8.3.
e 8.4. Beleza? Então, infelizmente, a máquina ela tenta partir, não parte porque eu tô com a resistência das bobinas desse motoventilador aqui, infelizmente com defeito, tá? Então, HJ EcoInvert 2, você instalou, depois de algum tipo de situação que não apresenta falha no display, compressor tenta partir, não parte, gente, faça um checklist de inspeção muito melindroso para vocês aí identificar o diagnóstico correto, tá? Cuidado para não passar diagnóstico fictício, diagnóstico sem pé e sem cabeça. Isso é super importante. Bom, se você gostou desse vídeo, comenta, clica gostei. E se esse conteúdo aqui ajudou você, inscreve-se no canal aí, pois tem muito conteúdo legal aí, bacana para você, tá? Eu sou Edivaldo Araújo, de Maceió, Alagoas. Até a próxima.